Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe nossa vã filosofia. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira em mais um dos nossos episódios para trazer especialmente para você uma grande obra clássica, obviamente, né? Nós aqui estamos em todos os episódios sempre falando sobre clássicos da literatura e a nossa contribuição altamente intelectual, né, sobre as obras. Flávio, qual obra nós abordaremos hoje? Rapaz, essa aqui eu acho até que seja uma obra que a gente já devia ter falado, né? Dentro do cânone ocidental aí, é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Das circunstâncias. Das circunstâncias. Ah, bom. Né? Vamos falar do Príncipe da Dinamarca, Hamlet, do nosso famoso Bill Shakespeare. Trouxemos Shakespeare uma vez aqui, né? Nós falamos sobre o Mercador de Veneza. Falamos de Shakespeare. Então volta lá em algum episódio no passado, falamos sobre Shakespeare. Trouxemos uma obra aí, eu acho que é a obra mais famosa dele. Talvez a mais conhecida. Junto com o Romeu e Julieta, né? Acho que também estão no imaginário aí da pop e da cultura ocidental, principalmente. Há diferenças, assim, o pessoal comenta sobre profundidade, mensagens a passar. Dizem que Hamlet, de fato, é um livro, uma peça, né? Feito para ser uma peça de teatro que é completa, né? E é uma das maiores obras, né? Em volume, né? Sim. É uma das maiores, né? Sim. Porque normalmente são peças muito curtinhas, né? Sim. Tanto é que, quando eu estava fazendo o estudo pós-obra aqui, eu vi vários críticos falando que, inclusive, quando vai encenar a peça é muito difícil. São peças de 4 horas, 4 horas e meia, e normalmente o pessoal resume. Vai tirando alguns capítulos aqui, porque senão, algumas cenas, porque senão não dá para fazer inteiro. Fica muito longa e também para os atores, né? É complicado, né? Então tem longos trechos assim de monólogo, longos discursos que precisam ser decorados, né? Então realmente tem um dificultador aí. Mas é maravilhoso, né? Eu li isso quando eu era mais jovem, né? Muito tempo atrás. Eu li jovem também. Você leu jovem? Há uns meses atrás, conta. 2 meses mais jovem do que hoje. Então, mas essa é daquelas que vão sendo reavivadas várias vezes, né? A gente menciona passagens da obra o tempo todo. Muita gente fala frases dela sem saber que... Incrível, né? Muitas frases. Então, a capacidade do Shakespeare de influenciar tudo que veio depois dele é impressionante, né? Todos os atores ocidentais dos últimos séculos colocam ele como um dos grandes... Inclusive, ele aumentou significativamente o vocabulário da língua inglesa, né? É impressionante essa história, né? Eu acho que o número é de 2.000 palavras, né? Assim. Inventadas, que hoje fazem parte da língua inglesa e que foram oriundas da obra dele. É monstruoso, né? Monstruoso. Apesar de haver, né? Em algum momento a gente vai falar sobre isso, há inclusive discussão sobre se tudo que é atribuído a ele foi dele mesmo. Foi dele mesmo, sim. Aquela história, né, de tentar documentar coisas antigas demais, assim, muitas vezes a gente não encontra evidências claras. Vamos falar um pouco sobre ele, então. A gente falou lá naquele episódio, agora a gente vai revisitar e trazer algumas coisas novas, né? O William Shakespeare nasceu em 1564 e se foi em 1616. É isso, né, Flávio? É isso aí. Nasceu lá na Inglaterra. Ele já nasceu, assim, numa burguesia, né? Era filho de comerciante. A família também já era mais abastada. E ele, o que o pessoal conhece em pouca história, né? A gente já vai abordar isso. Conhece pouca história dele, um pouco da infância. Depois, em alguma etapa da vida, aí não tem mais nenhuma informação sobre ele. Meio Jesus Cristo, assim, né? Conhece o nascimento, depois conhece depois de 30 anos.
E ele tem um hiato muito grande, assim, que o pessoal não sabe nada, não tem nenhum histórico, nada da vida dele. E tem uma história sobre isso também, né? De que no momento em que ele desaparece e depois volta, ele volta escrevendo as melhores peças que ele tinha, né? Que ele podia fazer. Então também há uma lenda em torno disso, né? O que que aconteceu enquanto ele estava fora, que quando ele voltou, É normal, né? voltou dando voadora no lustre, É, né? acaba gerando muitas teorias, né? Mas alguns grandes especialistas de Shakespeare que eu vi aí no estudo de pós-obra e também lá de outras obras que eu tinha feito, que eu tinha lido já de Shakespeare, eles falam que não. Hoje existe como que eles chamam? Provas circunstanciais, primeiro da existência, porque tem uma teoria que nunca existiu, né? Que é fulano de tal, ciclano. Sim. Primeiro da existência de Shakespeare, isso daí já é fadado, todo mundo sabe que realmente existiu. E também que as peças realmente têm muitas evidências, porque daí acaba. É difícil, né? Você fazer a conjunção de uma linha do autor, né? Você consegue ver Shakespeare nas obras deles, né? Então, se fosse de pessoas diferentes, é meio difícil, né? Também. Tem características Características, que né? se repetem, né? E que você consegue identificar. É marcador, né? Marcador mesmo. Mas a maior dúvida que o pessoal que é contra estuda isso, a maior dúvida que o pessoal tinha, além desse lapso, que não existem evidências aí, informações históricas do lapso, é que como uma pessoa que nunca saiu da Inglaterra sabe tanto sobre o mundo como ele coloca em suas obras, né? Então, por isso que isso gerou a teoria. Mas ele é um cara muito bem estudado também, né? Ele estudou, isso já tem evidência, ele estudou nas principais escolas da Inglaterra, ele teve acesso à literatura, a muita literatura, muito estudo, e talvez criou todo esse repertório dele, né? A gente, nas nossas conjecturas aqui. Esse próprio caso, né, é sobre o príncipe da Dinamarca, né? Então, quer dizer, é um país estrangeiro e ele escreve sobre isso. O próprio Mercador de Veneza, que nós falamos, em que ele retrata um dos personagens principais é um judeu, né? Então ele retrata muito, Exato. né, a ideia da cultura, Da do Itália, né? comportamento dos judeus. Sendo que ele não conheceu nenhum judeu, porque naquela época os judeus estavam proibidos na Inglaterra e ele nunca saiu de lá. Então é isso. Mas, cara, hoje não, né? Desde aquela época você tem acesso à informação de outras maneiras, conversando com pessoas. E tem muita referência dele de literatura, né? Então provavelmente é um cara que leu bastante, né? Então ele acabou conhecendo o mundo por meio da literatura. Olha que bonito. Pô, cara, eu acho que é nisso que eu me apego, porque se eu tivesse que viajar para todos os lugares, apesar de ser um plano de vida que jamais vai se concretizar, né? A gente acaba sabendo de muito sobre, através do escrutínio aí. Uma outra curiosidade dele aqui é que ele teve 3 filhos, né? Ele casou com a Anne Hathaway. Não é aquela atriz, né? Não é? Não é atriz. Não, não é atriz, não. Mas ele casou com ela aos 18 anos, né? Casou novo. Daí é o que estava falando, né? Pouco sabe sobre a sua juventude, né? O período chamado de anos perdidos aí para os estudiosos de Shakespeare. E uma curiosidade é que ele não teve mais continuidade, né? A sua família, né? Ah, Porque os filhos foram morrendo e tal, não teve herdeiros, não teve mais filhos, netos. linhagem A linhagem acabou, curto. se cortou. Então esse é o... Legal dessa questão dos filhos é que ele tem um dos filhos se chama Hamnet, É. né? E aí, provavelmente, com quase toda certeza, tem aí a inspiração pro próprio livro, né? Pro própria peça chamada Hamlet. Quais outras peças aí você gosta, Flávio? Uau! Romeu e Julieta, com certeza é uma das principais. Eu gosto muito da que nós fazemos, das que nós fizemos, o Mercador de Veneza. Eu acho aquela divertidíssima, Muito bom. né? É bem interessante. Muitas alegorias, essa também. Tem Otelo, tem Macbeth, tem Sonho de uma Noite de Verão. Eu tenho, Macbeth é muito legal. eu acabei não trazendo aqui. Eu tenho lá uma coleção que tem as obras completas também. de Shakespeare, né? É um calhamaço enorme, com letrinhas miúdas, margens miúdas, ou seja, tem muito material produzido e tudo de altíssima qualidade. Eu acho que não tem nenhum desses. O Rei Lear, né, cara? O Rei Lear também é maravilhoso, né?
Não tem nenhuma dessas obras que você lê e fala assim, isso aqui é mal feito, isso aqui não é interessante. Então, dá para consumir do começo ao fim. O que eu acho, eu vi muita gente falando na internet depois, volta e meia depois de ler algumas peças e fazer estudo pós-obra, é que da dificuldade de leitura, né? Eu não acho difícil de ler Shakespeare. Assim, As traduções que chegaram a mim, não, né? Eu nunca causa li uma no original. estranheza, né? Inicialmente causa uma estranheza porque não é um texto literário, não é um livro, né? É uma peça, né? Entra fulano, sai fulano, assim, você tá lendo um roteiro, né? Ah, e assim, né? Causa um pouquinho de estranheza, mas é muito. Se você ler na primeira camada, não se preocupar naquele primeiro momento de ler Shakespeare, né? Eu tava até ouvindo, depois você pode contar um pouco da sua experiência aí. Eu tava ouvindo uma aula com o Karnal, né, sobre Hamlet. Ah, ele é especialista. Ele é especialista em Hamlet, ele fala que ele lê todos os anos Hamlet, né? E ele fala também, como a gente falou lá no episódio da Divina Comédia lá atrás, do Otto Maria Carpo, ele fala a mesma coisa de Shakespeare, né? Que ele sempre extrai alguma coisa nova lendo Hamlet. E ele falou a pessoa que lê a primeira vez, pega e lê completo, depois você vai ler de novo, vai revisitar, você vai ouvir a pessoa falando alguma coisa, você vai ver minha aula aqui, volta lá naquele ponto, ou lê de novo, porque é uma leitura rápida também. Sim. Apesar de ser a maior obra dele, né, ou uma das maiores, é uma leitura rápida. Todas as peças são leituras rápidas, né? Ah, perto das outras coisas que tem por aí. É bem Sim, perto de livros mesmo. Porque cada vez que você lê qualquer coisa, né, o tempo que você passou entre uma leitura e outra, você mudou completamente. Você leu outras coisas, você conheceu outras coisas, você teve outras experiências, então Toda vez que você entra no Rio, o Rio é diferente. olha isso, hein? Flávio Oliveira. Tudo na vida é Rio. Isso aí é o Guimarães Rosa, cara. Porra, cara. Que também já tem lá na nossa lista Guimarães Rosa. Foi o primeiro episódio em que o ouvinte passou a ser também um espectador visual, né? Verdade. Então, Então, eu estava falando sobre a linguagem. É porque é uma linguagem teatral, é uma linguagem arcaica, né? Não, e eu acho que você falou, aquelas traduções antigas era difícil, Não, e assim, é claro, né? Ele vai falar assim, você é feio. Não, ele não vai falar isso. Ele vai falar que você carece dos seus atributos de beleza enquanto ser. Não é o meu caso, né? Não, eu tô Não é o meu caso, é só um exemplo. Só como exemplo, depois você edita isso. De maneira alguma, né? Então, assim, tem uma passagem lá em que o fantasma do pai do Hamlet, que era o rei da Dinamarca, o espectro precisa voltar, né? E ele fala assim: é chegado o momento em que é forçoso que de novo me entregue às labaredas sulfúreas do tormento. Ele tá dizendo que ele precisa voltar pro além, voltar pro inferno, né? Ou seja, o cara não fala diretamente, né? Ele dá uma volta, é uma linguagem lírica, né? E é isso que é legal, né, cara? Você pra olhar pra uma estrutura dessa, esse cara criou. Não, você precisa forçar um pouquinho, né? Forçar um pouquinho, mas não vejo dificuldade. Como a gente falou de outros livros, né? Aqui, a gente falou do próprio Guimarães Rosa, que você acabou de citar. Aquelas 50 primeiras páginas lá de Grande Sertão Veredas é muito mais difícil que ler Shakespeare. Sim. Muito mais. Opa, com certeza. Ler Divina Comédia é muito mais difícil de ler do que ler Shakespeare. Todas essas loucuras aí do fluxo de consciência, todos os... Não. Quer dizer, você... Mas, de novo, né? A gente vem insistindo isso em outros episódios aí, que, cara, você precisa ter alguma força de vontade, né? Você precisa ter o interesse de botar o pé na água, né? Não, e aqui, quem tá assistindo a gente aqui, normalmente é uma pessoa que se interessa minimamente por literatura, né? E se interessar por literatura, livros, autores e não ler Shakespeare é sofrível, né? Então, talvez é um dos principais autores aí da humanidade, né? E assim, ainda que a obra seja extensa, eu acho que Romeu e Julieta, Hamlet, né? Macbeth, Otelo, talvez. Esses 5 aí, esses são os principais, porque vai ter muitas outras coisas, mas esses são obrigatórios. São obrigatórios praticamente, né? E aí você extrai bastante coisa. Então ele escreveu 37 peças. Olha aí. Entre comédias, tragédias, dramas, além de 154 sonetos e poemas narrativos. Tem um livro de poemas dele que ele se dedica mais ao seu mantenedor, né? Um cara que antigamente aí o Messias lá, o Mecenas. Messias é Jesus, né?
Que desculpa os vizinhos. Pode ser outro também. Pode ser outro também. Então, o pessoal critica um pouco os sonetos porque ele tava lá, os poemas porque ele tava lá fazendo uma média para quem bancava ele, que era normal, né? O cara tava Ganhando trabalhando, né? ganhando pão. Faz parte do processo. Ele morreu 23 de abril de 1616, coincidentemente o dia do seu aniversário, né? Mais uma curiosidade. Sim. Ele morreu no aniversário dele, né? Sim, coincidência absurda aí. E muita gente falou depois sobre as obras dele, criou teoria da obra de Freud, por exemplo, né? Cria teorias baseado em Shakespeare, Nietzsche. Então ele traz não só uma referência literária aí, mas também filosófica, de discussão. A gente vai falar sobre essa obra aí, que o pessoal traz muita discussão, traz teorias sobre isso. Porque não é uma história contada só, né? Quando ele escreve, pensando aqui no Hamlet, ele não está contando a história do príncipe. Ele usa aquilo ali para propor reflexões profundíssimas, né, cara, sobre a imortalidade da alma, sobre tomada de decisão, né, sobre questões políticas. Então, assim, são obras, como a gente sabe, e é uma das características dos grandes clássicos, né, que são obras com várias camadas, assim, com várias possibilidades de abordagem. Claro que você pode olhar para aquilo como uma história que é divertido, um entretenimento, que é legal, uma história legal, uma história interessante. Você pode olhar para Romeu e Julieta e ver ali uma história de amor. Mas o que está por trás é a briga das famílias, né? A disputa política. Então, quer dizer, e a possibilidade de reflexão que todo mundo que se depara com uma obra como essa precisa... Como toda grande obra. Precisa se propor, né, cara? Vem cá, o que daqui faz sentido para mim? O que esse cara tá comunicando comigo 500 anos depois, né? O que eu acho interessante de Shakespeare, que você já falou, né? A gente vai falar algumas frases aqui que estão no imaginário popular. Shakespeare, eu não, assim, também não sei, né? Eu acredito que poucas pessoas leram, mas muita gente conhece as histórias, né? Porque foi tão retratada, tem cinema, tem peça, tem um monte de coisa, né? Tem referências. Então todo mundo conhece. Você falou Romeu e Julieta, todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, né? Sim. Todo mundo, grande parte das pessoas conhece também a história de Hamlet, né? Então não é nenhum spoiler, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui, porque, pelo amor de Deus, né? Ele morre no final. Então, assim, todo mundo conhece. Mas acho que o pessoal tem essa versão de leitura porque, não sei, às vezes... o que eu falo, às vezes eu converso com as pessoas que leem bastante, mas lê menos clássicos do que poderiam. Não vou dizer que deveriam, mas... Sou eu? Quem sou eu, mas deveriam também. Mas cá pra nós. Poderiam ler mais. É algo que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes aquele preconceito que é difícil, aquele preconceito que é arcaico, aquele, não, é livro antigo, não vou ler, tudo é rio, né? E você olha, e você bota o imaginário, né, assim, quando o imaginário diz o seguinte, você vai pensar nisso aqui, você tá pensando aqueles caras com a camisa bufante, Romeu e Julieta, né? O cara trepado na sacada da... Trepado? Trepando. Trepando? Cara, essa deve ter sido uma das palavras inventadas nessa época. O Romeu pendurado na árvore, com uma visão medieval, né, cara? Porque é isso mesmo. É medieval, né? É parte da Idade Média. Só que aí quando tentam fazer algumas versões mais modernizadas... Só mete o pau, né? Então, quer dizer, é melhor voltar para o original mesmo, porque... por exemplo, tem uma versão do filme, né, Romeu e Julieta. A gente tá falando de Hamlet, mas menciona muito Romeu e Julieta, né? Que é totalmente modernizada, né, cara? Nossa, eu não consegui terminar aquele... Tem Shakespeare apaixonado, né? Sim. Que acho que ganhou até o Oscar, né? Quando foi lançado. São difíceis de engolir, cara. Então, daí acaba gerando uma versão. O cara tá tentando também, né? Mas assim, aquela dica que a gente deixa pro público. Leia, né? Leia, vai lá, encara. Eu acho que aqui a gente falou de Divina Comédia. Divina Comédia é mais difícil, né? Falamos num episódio atrás aí. Incomparavelmente mais difícil. É mais difícil, tem que encarar mais longo, né? E tudo mais. Aqui não, você pega e lê, né? Porque é rápido. Então você pegar Romeu e Julieta, por exemplo, você vai ler em uma semana, né?
Então, Com tranquilidade, sim, então, sim, sim, sim. então, e aqui também, né? Tem muita versão, que eu, sinceramente, eu não sei avaliar a qualidade de todas as traduções que existem, né? Mas tem muita versão pocket, né? Tem muitas versões diferentes aí. E eu acho que se bobear é um livro que até hoje deve estar em domínio público, né? Assim, as histórias estão em domínio público, então você baixa da internet, baixa o PDF, você encontra isso. Baixa o arquivo lá do... Tem audiolivro, quer dizer, é um totalmente Maravilha. possível. E a obra? Vamos falar, conta a história da obra aí pra gente. Olha só, pode contar mesmo? O Vai. pessoal vai xingar a gente depois, né? Bom, vamos lá, né? Então, a base da história é que se trata da história do príncipe da Dinamarca, filho, né, de um rei recém-assassinado, que se encontra, né, que se depara ali com, em algum momento se depara com o fantasma desse próprio rei, que volta para dizer a ele que ele foi morto por um parente próximo, né? É o tio, né? É, e aí esse parente acabou se juntando, se casando com a mãe do Hamlet. Em um mês. Hã? Em um mês. Rapidamente, assim, nem esfriou o defunto, a mulher já se juntou com... Tudo fazia parte, né? O Cláudio e a... Ih, caramba, esqueci o nome da moça. Da mãe dele. Ofélia é a namorada. Gertrudes. Sim. Gertrudes. Então, o enredo começa disso, parte disso, né? Um assassinato do pai cometido pelo tio que se casou com a mãe. Começa básico, né? Começa tranquilo. Né? Tem incesto, tem assassinato, fratricídio, né? Tem de tudo aí envolvido. E aí é um grande dilema e o desenrolar disso tudo é que ele vai procurando meios de entender, ter certeza do que aconteceu e, afinal de contas, se vingar, né? No meio do caminho acontecem várias... ele tem uma namorada, essa namorada... Ele não liga muito, tem uma pessoa que é apaixonada por ele, ele acaba não ligando muito pra ela e acontecem coisas terríveis ali com ela também. Tem muita briga política, porque no final das contas o que está por trás ali é a briga pelo trono, né? Ele como herdeiro é o legítimo herdeiro, porque diante do assassinato do pai, quem acaba assumindo o lugar dele é o próprio assassino. Então tem aí uma briga, uma disputa pelo poder nesse sentido. Como ele está inserido nesse contexto todo, ele acaba no meio do caminho se fingindo de louco para poder investigar, né? Para poder revelar isso de uma maneira mais contundente. Então, nisso aí, o enredo principal é esse, né? Mas tem aquela revolução lá do príncipe da Noruega, né? Tentando... de novo, Fortibras. Fortibras, exatamente, né? O reino é o de Elsinor, né? Que é onde se passa essa história. Mas tudo isso entremeado por tensão, né? Por dilemas, pela necessidade de decidir o que fazer, e aí ele fica no impasse muitas vezes. Você acha né? que esse é um dos motes do livro? O que muita gente fala, e eu vou citar um cara que eu respeito muito, que é contrário a essa ideia. Da hesitação. Você acha que fala sobre hesitação? Eu acho que isso é a parte mais óbvia. Talvez o óbvio seja errado, né? Mas a leitura imediata que você faz é essa, né? Que ele ficou hesitando muito a se vingar. Sim, porque aquela história de ter certeza né, e ter a confirmação, porque em princípio o que ele tem é o depoimento de um fantasma. Então, eu sempre cito aqui, né, o professor Nasser, José Monir Nasser, ele tem lá uma série lá tem no Spotify, acho que os alunos juntaram, que ele vai depurando todas as obras, né? Aulas longas, né? Aulas longas, o som nem é tão bom, né? Porque ele foi gravando uma aula, enfim, numa sala, enfim. Mas é ouro, né? Tudo que tem lá é ouro, porque ele era realmente um grande crítico literário, assim, e muito estudioso de literatura. Intelectual de literatura, né? Impressionante, era muito legal. Então todas as aulas dele aí são recomendadas para o público. Ele fala que ele é contrário a essa ideia e existe uma vertente aí dos pesquisadores de Shakespeare que é contrário. Por quê? Porque ele dá o contexto e é interessante. Primeiro, daí ele tenta trazer isso para a realidade na aula dele, né? Primeiro, aparece um espectro, ou seja, um fantasma. Isso. À noite, né?
falando que aconteceu aquilo. Ah, então eu sou o seu pai, o seu tio me matou com veneno lá da cobra no ouvido, né? Sim, sim. Com veneno no ouvido e tal, e morreu. É, e ele me matou, eu quero a vingança, quero que você faça a vingança. Primeiro, como que você vai acreditar num espectro? Segundo, ele traz toda também uma questão teológica, né? É um espectro que aparece à noite e fala que, é o que você citou aqui, né? Fala que ele tem que voltar aí pro inferno, fala que ele tem que, não pode, ele tem que sair porque não pode amanhecer. Isso. Então, quer dizer, será que é um espectro do bem, do mal? Será que está tentando me confundir, Aham. né? Então, a hesitação até a peça dentro da peça, né, que é a gente pode falar aqui, que é uma grande parte da história, é legítima, porque ele não tem Qualquer um certeza. hesitaria no lugar dele. Ele não tem certeza. É um fantasma que te aparece falando que aconteceu alguma coisa. Você já vai acreditar, né? É a visão do professor Nasser. Aí eu já cliquei em muito link que me mandaram, falando assim, clique aqui. Então, daí começa por aí. Depois tem a peça. Beleza, na peça ele tem a certeza. Porque ele faz a peça, então, para quem não viu a obra, ele faz uma peça dentro da Dentro peça. da peça. Ele contrata os atores e ele faz uma dramaturgia lá mostrando um irmão matando o irmão que era rei, né? Então, Ele reencena exatamente o que ele acha que aconteceu, o né? que o espectro falou para ele e ele fica de olho no tio para ver se o tio ia ter alguma reação. E o tio tem uma reação explosiva e aí ele tem a certeza que ele mata. Daí o segundo ponto de hesitação, que ele poderia ter matado o tio na igreja, né? Você lembra disso? Na capela, que o tio tava rezando. Pô, ele era um cara religioso, né? Vai matar o cara dentro da igreja? Também é outro ponto. Ele tá hesitando ou realmente é digno essa hesitação? Ou ele tá respeitando o seu próprio valor, né? Assim, ele tá... E daí, quando ele realmente efetiva ou decide efetivar, era aquele momento que ele preparou realmente para efetivar. Então, essa versão do professor Nasser, que é uma das versões, assim, não tem certo e errado, né? Tá todo mundo discutindo aqui a sua visão. Nessa versão, ele é contrário à ideia de que Hamlet hesita. Pelo contrário, ele planeja uma vingança, né? Então, é esse o fato. Todos os analistas colocam ele como um cara inteligentíssimo, né? Que apesar de falar com fantasmas, todo o resto ele é baseado, como você mencionou, em estratégia, em a própria Estratagemas, né? a própria criação da peça dentro da peça é uma alternativa para isso, né? Então o cara cria um esquema para poder revelar e tal. Então era alguém acima da média, inclusive da média dos amigos, né? Da corte em que ele tinha ali. Então ele realmente intelectualmente seria alguém superior. Então é uma das Já coisas que aparece, né, nos diálogos. é uma das coisas que inclusive traz ainda mais valor para a peça, porque para essa obra, porque dali você tira muita reflexão interessante, né? Estranho. Cara, e aí você imagina do cara que escreveu aquilo, né? Isso é mais interessante, o cara colocar na boca de alguém que não existe diálogos de alguém que é genial. Então o cara que escreve, obviamente, é tão ou mais genial, e Shakespeare era algo do tipo, realmente, né? Mas, então, é um dilema possível, mas eu acho que é justamente esse dilema, esse impasse ao qual você se encontra diante de certas situações, que faz a gente trazer esse livro para cá, inclusive, né? Do ponto de vista da administração e da gestão, é um dos dilemas que a gente tem. Em que momento a gente decide fazer o que precisa ser feito? Né? Dentro de uma organização, dentro da nossa vida, qual que é a hora de você vender o teu carro para andar de Uber? Que hora é a hora de você demitir uma pessoa e contratar outra? Que hora é a hora de você investir num projeto novo, Novo seja produto, novo serviço, né? Tá tudo claro? Você tem certeza do que você está fazendo? Não é só um fantasma te falando o que você tem que fazer, né? Ou você acorda, já teve isso de você Sim, com certeza. à noite, no banho, né? Você ter o Start, start para alguma coisa, mas até você ter certeza de que aquilo é viável, Você busca confirmações. você busca confirmação. Você vai buscar. Então, daí essa questão, você está hesitando ou não, né? Ou você está gerenciando risco. Ah, não, o Spectrum me falou, vou lá matar o cara, né? Essa Sai correndo, né? é essa situação que o professor Nasser falou, né? Sim. Então, esse é um ponto importante aí da obra em relação a isso. Outro ponto é
ele estava louco ou ele fingiu loucura, né? Acho que é uma grande discussão também na Aham, obra, né? aham. O que você acha, Flávio? Ah, eu acho que ele fingiu. Eu acho que é parte dessa genialidade toda, né? Porque dentro desse plano da revelação e da confirmação, o único jeito que ele tinha de ouvir o que as pessoas estavam dizendo era fingir de bobo, né? Sim, muitas vezes a gente faz isso às vezes, né? Às vezes sem querer você não está numa reunião, você não arruma briga, você não coloca o seu ponto de vista em todos os pontos, então você fica quieto, deixa rolar. No caso dele ali, ele foi por esse caminho, né? Eu acho que é proposital. Me parece que sim. Ou Não, 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 né? acredito que sim. Acredito que foi proposital, porque em alguns diálogos ele fala, né? Aham. Eu acho que no diálogo que ele vê o espectro vai embora, ele fala lá pros guardas, né? Uhum. Vocês vão me ver diferentes, né? Alguma coisa ele fala, vocês vão me ver diferentes, mas não estranhem, porque eu tenho um objetivo, né? Uhum. E eu acho que também antes de ver o espectro, né? Ele já tinha uma certa desconfiança, né? Que as coisas estão Uhum. estranhas, né? Sim. Que há algo podre. Não há algo de podre no reino da Dinamarca, Não, né? Essa é mais uma das. mais uma das frases aí. Então ele já desconfiava nisso, né? Porque acho que ele vê os guardas chegando perto dele. Essa frase, inclusive, é dita num momento desse. Não, e Ele ele. sente que ele já não é mais bem-vindo, ou não é Os mais. guardas falam, um fala pro É, outro, né? falando dele, né? Não é nem ele que fala, os guardas Aham. falam. Mas ele tá muito incomodado por causa da mãe, né? Hum. A mãe não esperou o defunto esfriar lá e já casou com o tio, né? Que tomou o trono. Então, assim, eu acho que o grande incômodo dele tava isso, e depois, anos depois, a gente vê aí Freud abordando esse assunto, né? Será que ele tinha um complexo de Édipo lá, né? Uhum. Em relação à mãe? Uhum. Ele queria ser o tio, né? Então É mais ciúme. é mais ciúme, é mais amor pela mãe. Então Freud abordou isso também, né? Quando falou de Hamlet, né? É. É muito louco, ó, quantas Quantos conexões, pontos de vista para tirar daí, né? quantas conexões. Cara. E assim, esse é um livro que a gente comentou algumas aqui, que ele é recheado dos aforismos, né? Recheado das citações que a gente traz. Cita algumas aí pra nós. Bom, a gente falou aqui do Algo de Podre no Reino da Dinamarca, né? Acabou de sair, veio de lá. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. E talvez a maior de todas, né? A mais famosa, né? Que é aquela Ser ou Não Ser. Eis a questão. Eis a questão. Que é mais nobre para a alma suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso ou armar-se contra o mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes? Que bonito. Olha isso, cara, né? Você lê uma coisa dessa, e você na hora ali, pera, eu vou ler de novo, né? Porque eu não entendi nada do que É isso mesmo. falou. É isso mesmo. O que ele queria dizer com isso, Flávio? Ser ou não ser, eis a questão. Ah, cara, não sei. Essa segunda, quando você fala ser ou não ser, é muito, né, muito lacônico aqui, mas quando você vê o que é mais nobre para a alma, você aguentar firme, né? O que é mais nobre para a alma, suportar os dardos e arremesso do fado sempre adverso. Fado é o destino, né? Aquilo que você carrega, né? Sempre adverso, então, pô, diante das agruras da vida, Tô me lascando aqui. eu vou aguentar quieto, né? Ou armar-se contra o mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes. Ou seja, é aceitar ou lutar, né? É isso. Né? No final das contas, um pouco. Porque naquele momento ele está pensando justamente em que fazer, né? Justamente em como seguir adiante. Esse é o momento, Mais. esse é o momento da obra que, assim, a gente tá pegando um extrato do monólogo, né? Uhum. Mas nesse monólogo ele também tá pensando em tirar a vida, né? Sim, sim, Então, sim. então vem essa questão do ser ou não ser, eis a questão justamente Vale por a isso. pena ou não vale? Vale a pena, vou ficar nessa loucura aqui de vingança, vou acreditar no espectro, será que é isso mesmo? Ele continua assim, né? Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne. É a solução para almejar-se, morrer, dormir, né? É Dormir, isso. né? Talvez sonhar, e é aí que bate o ponto, né? Então, quer dizer, cadê? Não sabemos se os sonhos podem trazer o sono da morte, quando enfim desenrolam-se toda a meada mortal que nos põe suspensos. Então, assim, ele tá diante do dilema de, puta merda, tudo que tá em volta de mim aqui Tá desmoronando. tá tão contra mim, né?
que talvez seja mais cômodo dormir, né? Sim, Tirar a vida. né? E é isso aí mesmo, cara. Nesse momento, então, bicho, influência para muita gente. A gente falou sobre um outro livro em um dos nossos episódios, que foi a gente falou em setembro sobre ele, que foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, Sim. né? Que era um livro sobre suicídio, inclusive. Assim como aquele, isso aqui também inspirou toda não casos de suicídio, mas comportamento das pessoas que vinham aqui um início de um pensamento gótico, né? Assim, tem origem né? No Hamlet, inclusive, né? Como um refúgio. Eu acho que o ouro aí da obra, e eu me peguei muitas vezes o que você falou, voltando e lendo novamente, são os diversos monólogos, né? Uhum. Onde ele tá filosofando, basicamente, né? Ele tá lá demonstrando, os diálogos são legais, né? Ele tem um diálogo muito legal aqui com o pai da Ofélia, né? O Polônio. Uhum. Ele tá lá, ele tem um diálogo muito interessante que ele fica tirando sarro do Polônio, né? Uhum. Palavras, palavras, palavras. O que você está lendo? Palavras, palavras, palavras. Porque ele é um cara menor, assim, né? Um cara de Que dá a nossa origem ao blá blá blá, né? É o blá blá blá, é isso aí. Palavras, palavras, Em palavras. inglês é o yari, yari, yari. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Por quê? Porque ele tá acima disso tudo, né? Então ele Tá tá acima. olhando pra isso tudo e falando, cara, né? E é legal que a corte tá achando, como ele tá meio maluco, né? A corte tá achando que ele tá meio maluco por causa de amor, né? Por causa da Ofélia, né? Ofélia. Eles Mas não, ele não tá nem aí pra ela. não tá nem aí pra ela. Na verdade, não sei se ele colocou todo aquele objetivo e todo aquele propósito que agora apareceu na frente dele como prioridade, né? Uhum. Então ele tá falando da vida dele não importa mais, do ser ou não ser. O amor lá que ele tinha pela Ofélia, que também não ia se concretizar, porque ele era um príncipe e ele jamais casaria com ela, né, por exemplo. Então, assim, também já não ia dar certo. Ele tá colocando tudo à frente disso e acabou a vida dele. Ele tá focando naquilo lá, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, chega, foi o que a gente falou, ele faz a peça, pra gente continuar só no enredo aqui. Ele faz a peça, descobre que o tio realmente matou o pai. Daí eu comentei aquela parte, né? Depois, quando ele sai correndo. Esse é um ponto importante também, que eu queria abordar. Ele vê o tio na capela, Uhum. ajoelhado, tentando pedir perdão. E o mais legal dessa parte é que o tio não consegue pedir perdão a Deus, né? Pelo que ele fez. Aí a gente também, o autor aborda a maldade, né? Bem intrínseca, quer dizer, ele não tem arrependimento. Ele Se não consegue sente pedir perdão, remorso, né? A falta de ao remorso. contrário do nosso amigo Raskolnikov, citando Caraca. Crime, Dostoiévski. Dostoiévski, Crime e Castigo, que ele passa por um tormento, né? E acaba tendo a resignação e se arrepende do que fez, né? Uhum. Ao Uhum. final do livro. Uhum. Tem gente que fala que não, né? Mas pra mim tá bem claro que sim. Uhum. Que ele, Sim. que ele se resignou. Cláudio não, né? Ele tenta pedir perdão, ele tenta, mas ele não consegue. Não sai, né, cara? É um negócio que Não sai e depois ele planeja a morte de Hamlet, né? Então isso é muito louco. E aí a carnificina total, né, cara? E aí, como é o... Não, então, esse aqui a gente pode falar ao fim? Pode. Né? Tá liberado. Tá liberado aí, produção. Tá liberado, produção. Se você não quer assistir se você pretende ler e não quer saber o fim, pare por aqui. Um dia meu irmão me Pare mandou um corte do Pondé falando pra mim. É. A gente tava começando a ler literatura, um corte do Pondé falando. Uhum. Eu não vou dar spoiler aqui do final de Ana Karenina, né? Porque eu não vou dar spoiler, mas se você não conhece o final, você é um coitado. E eu não conhecia o final, Xandão. Então, Coitado. eu falei, eu acho que aquilo me deu uma motivação Foi pra mim. pra literatura. Não, daí ele continua, ele fala a mesma coisa se você não saber o final de Jesus Cristo, né? Então, é igual. Cara, você vai assistir lá qual a última paixão de Cristo lá. Aí, não quero spoiler. O mocinho morre no final. Pô, o legal do Hamlet é isso, cara. Morre todo mundo, cara. É geral. Menos Horácio, né?
Sobra um, né? Que queria se matar. Não, conta essa história, conta aí o final. Conta aí o final, Will. Que é para quem ele conta ali, ele faz o último monólogo, a última. E ele pede pra Horácio não tirar a vida, porque ele tinha que passar a mensagem à frente. A missão dele é levar adiante, como acontece em muitas guerras, em muitas batalhas, né? Eles sempre pedem para alguém voltar vivo, né? Sempre poupam alguém, ou se você vai pro... Isso fica muito... Eu tô lembrando agora muito claramente do 300, não sei se vocês assistiram lá, né? É isso, né? Quando dos 299 morrem, mas um volta para poder contar a história e levar aquilo adiante, porque senão, né? Senão nada daquilo faria sentido. E aí vem uma das outras frases também bastante famosas, né? Que é quando ele tá ali no último suspiro, né? E ele termina... Todo mundo morreu. Todo mundo morreu, né? Ele, no final ele também... Meio que o Bill, né? O último... Não, é carnificina total, death metal. Tarantino escreveu essa última cena, com certeza. Assinaria embaixo. Em que ele fala, que ele termina falando, a última frase do Hamlet e o resto é silêncio, né? The rest is silence. É mais uma das coisas que a gente traz até hoje aqui. Eu tenho aqui aliás, esse aqui é mais um livro bem interessante, né? Grandes escritores. E um deles aqui, obviamente, né? Pablo Marçal tá aí? Eu acho que é uma versão antiga. Eu acho que é de antes, ainda não deu tempo. Pablo Marçal não tá, mas me deu curiosidade. Sei lá que tem o Paulo Coelho. Ai, tá. Que coisa. Fã-clube do Pablo Marçal e do Paulo Coelho cancelando o episódio. Aqui, ó, cadê? Tem mais? Não, é que tem aqui uma imagem bem interessante, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Porque a Ofélia, que é a namorada do... Dá pra ver. Dá. Que é a namorada, pseudo, né? Namorada ali do Hamlet, se mata, né? Cara, não sobra um. Quer dizer, já começa com o pai dele morrendo, as pessoas vão morrendo no meio do caminho. Ela se mata antes da tragédia final. Isso aqui é a expressão final do que se pode chamar de tragédia. Sim. Né? Em contraponto com a comédia que termina bem, a tragédia termina mal, né? Então, cara, isso é a definição clara de um estilo literário, né? A minha versão de Hamlet é essa versão da Penguin, Companhia das Letras, clássicos da Penguin, tá aqui, ó, tá conseguindo ver aí? Tá. Então tá bonitinho aqui, é uma versão ótima, todos os clássicos aí, essa versão do Clássicos da Penguin é ótimo porque tem muito texto de apoio, né? Uhum. Inclusive, a gente tem um texto de apoio aqui do nosso... E o legal é que são versões fisicamente compactas, assim, né? São sempre livrinhos fáceis de levar e tal. Então, a gente consegue ler bem aqui. Então, ele vai ter... Você dobrou a orelha aí na página? Aqui, ó. Ele tem um ensaio criticando a obra. Olha que legal. Sabe quem tá criticando? Será que você vai respeitar aqui, ó? Hamlet e seus problemas. Ele critica a obra, crítica negativa, algumas críticas negativas. É o nosso querido e amado T.S. Eliot. Olha só. Caramba. Então ele traz aqui, depois tem também a introdução do tradutor. Então, como toda grande obra, a gente tem ali também polêmicas positivas e negativas, né? Mas para você criticar, precisa ler, né? Cara, eu tenho que... justamente, é uma base. Você tem que conhecer antes de falar mal. Por isso que eu fui ler muita coisa da qual eu critico. E uma das coisas, eu acabei de brincar com o Paulo Coelho aqui, mas eu preciso... Nunca leu Paulo Coelho? É uma barreira a ser vencida, cara. Não, se você ler Paulo Coelho, Pablo Marçal vai ser fácil. Vamos... O Pablo Marçal não escreve. Não escreve? Não, isso não é possível. Escreve. Não, eu não acho possível. Ou então pode ser um ghostwriter. Nossa, cara. Será que isso vai pro ar? E que você falou de algumas lições, né? Que a gente pode. A gente falou da hesitação, a gente falou das estratégias. E aí você pode contar a sua experiência, que você teve aula lá com o Karnal sobre essa obra. Que você aprendeu lá que você pode trazer pra gente aí sobre lições dessa obra? Isso. Aliás, isso aí, eu nem sei se ainda existe isso, mas foi um programa bem interessante, cara, que tinha várias aulas com vários clássicos e sobre Hamlet foi o Karnal que
que deu, e ele é um apaixonado especialista, talvez seja o maior especialista no Brasil sobre Hamlet nesse momento, né? A gente comentou sobre essa ideia da hesitação, né? Essa aparente dúvida sobre o que fazer e quando decidir seguir adiante. Acho que essa é uma grande conexão que nós temos com a questão da gestão. Ali tem um ambiente que é corrosivo, né? Um ambiente de corrupção, um ambiente de briga pelo poder, que de certa maneira também emula um pouco do que a gente vê na realidade. Então, Desde que o mundo é mundo. sim, sim, né? Então, quer dizer, mais uma vez, é uma obra de 500 anos e já não é a primeira vez que se falava disso, né? Você olha os clássicos lá atrás, já tem questões relacionadas a isso. Mas aqui ele retrata de um jeito bem, bem interessante, bem claro para a gente ver. Então, isso também é algo que traz um pouco da nossa realidade, né? Se a gente está nesse ambiente, ele aqui propõe uma estratégia para resolver aquela questão. Eu não sei se dá para dizer que termina bem ou que ele é bem sucedido nisso, porque no final das contas não sobra ninguém, né? Mas parte desse princípio da estratégia, então ter isso como mote para resolver o problema, com certeza é uma. Eu acho É. que, abrindo um parênteses aqui, eu acho que era o único, não da obra, obviamente, né? Mas pensando na história lá, era o único final possível, né? Ele já tinha abdicado da sua vida, né? Uhum, Então tava muito claro que a gente falou da Ofélia, aham, a gente falou da mãe, tem o diálogo dele com a mãe, que é bem pesado, né? Quando ele mata o Polônio, né? Tem aquele diálogo bem pesado entre a mãe e o filho, e ele joga na cara dela, né? Que ela casou em um mês e tudo mais. Então a vida dele já tinha acabado, né? Então ele foi realmente por tudo ou nada. A não gente tinha mais nada. a gente vê isso em filme, em obras, assim, não tinha mais nada, não tinha mais sentido, ele não ia Sim, mais viver, né? sim, sim. Então ele consumou o que ele gostaria de ter feito e É, também se foi. aí tem um pouco das consequências, né? Consequência desse ambiente hostil, né, cara? E esse comportamento inadequado, da briga pelo poder que leva, né, às atitudes de todos os outros ou de várias outras personagens ali a trair, né, a matar, a conspirar contra. E então isso também a gente vê o tempo todo acontecendo, né? E de uma maneira mais distante, assim, se a gente pensar que no final, ou que parte do desenrolar da história se deve a questões de clareza, né, cara, de transparência, o cara escutando atrás da porta, o cara se fingindo de louco, a comunicação truncada, né, de alguma maneira aí também a troca de informações poderia ser um jeito de pensar, né, assim, é uma das coisas que pode contribuir para que alguma coisa não funcione, para que uma organização não funcione bem, né? Essa falta de clareza e transparências. Mas assim, eu acho que a grande mensagem, apesar de não haver consenso sobre isso, como você mencionou, e alguém que é absolutamente respeitável, né? O Nasser, né? Eu acho que no final das contas o que a gente tira e o que eu tiro de mais interessante dali é justamente a tomada de decisão com base no que está na sua frente, né? Às vezes a gente age por impulso. Você comentou, né, que se ele agisse por impulso, o desfecho seria outro. Talvez a corte continuasse, o Ele era Cláudio, muito querido, né? né? Ele era muito querido pelo, É, pelo povo. sim, sim. Então, certamente, talvez ter aguardado pode ter sido mais eficiente, mais adequado para ele. E trágico. Mas pois é, né, cara? Mas às vezes é isso mesmo, né? Como diz o outro, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Então tem vezes que é isso mesmo, cara. É melhor você decidir ir adiante. Tem uma outra história lá que é o Irlandês. Uhum. Tem o livro E e o tem o filme. filme, né? Que é o Robert De Niro, né? Eu acho. Ah, Incrível, né? que uma das coisas lá que o chefe dele, o padrinho dele, o cara que treina, que ensina ele lá e tal, ele fala assim, né, que na dúvida, não tenha dúvida. Essa é uma coisa que eu lembro que marca bem. Então, assim, para aquela situação lá, era meio assim, né, a orientação era, tem também uma outra frase que a gente vê no mundo corporativo, né, que é melhor você pedir desculpa do que pedir permissão.
tem um pouco a ver com isso também em alguns casos, né? Às vezes você precisa se lançar. Às vezes, se você for, né, no momento em que a gente vive, por exemplo, de implantação de questões tecnológicas nas empresas, se você esperar demais para fazer certas coisas, Vai ser atropelado. né? Se você for fazer um projeto, né? Eu vivi esse dilema recentemente num cliente, assim, eu queria implantar lá inteligência artificial e ficou sabendo que o Google vai lançar alguma coisa, talvez em janeiro do ano que vem. Vou esperar o Google. Então eu vou esperar o Google. Cara, 6 meses já era, né, cara? Já foi atropelado. Então o senso de urgência é uma habilidade importante, né, hoje em dia. Eu acho que isso é uma das coisas que conecta tudo isso. O que coloca uma grande questão da obra que a gente já discutiu aqui, né, por esses pontos de vista diferentes, é a dúvida, a hesitação, e ele faz isso e depois planeja, é uma virtude Uhum. ou é uma fraqueza, né? Então, Ou um pouco dos dois. Ou o equilíbrio. Onde é que está o equilíbrio? onde está o equilíbrio dessas duas coisas, né? Ele poderia ter feito primeiro, poderia ter feito... É essa lição que a gente tenta extrair de alguma forma, né, dessa obra. Olhando em comparação com o Romeu e Julieta, que o casal se apaixona perdidamente na primeira vez que se encontra. São mais impulsivos, né? No dia seguinte, ou poucos dias depois, se casa, e 2 ou 3 dias depois já estão todos mortos, porque entraram na ideia furada de um padre que sugeriu que um tomasse veneno, né? Ali é o contrário, né, cara? É um Impulso total. um impulso total, né? Uma paixão avassaladora, né? Faço de tudo, né? Tive uma ideia aqui, vamos fingir que a gente morreu, mas vai ser tudo desmascarado depois, isso dá errado, né? Então, em contraponto com esse excesso de racionalidade, talvez, no Hamlet, é bem legal de comparar isso, né? De olhar para esses dois modos de agir que se complementam e que nenhum tá certo, né? Necessariamente para todas as ocasiões. Onde é que tá o ponto, né? Nunca saberemos. Pois é, fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Flávio, e qual dica que você dá pro pessoal ler aí Shakespeare, ler Hamlet? A gente falou algumas dicas aí. Como o pessoal pode se jogar nesse mar de ideias? Acho que não tem nada de... como todo bom livro, como toda boa história, ela já começa te prendendo, né? Ela já começa te instigando a saber mais, a conhecer o próximo capítulo, a saber qual vai ser o desenrolar. Então, não há o que temer nesse caso, né? Não há o que se preocupar. É uma história excelente. Ela é muito conhecida, então, assim, talvez você não deva esperar muita surpresa. Não tem twist. Né? A gente já conhece, já sabe o que vai acontecer, você provavelmente já se deparou. Se você chegou até esse ponto, você já sabe boa parte do que vai acontecer. Mas a história contada por Shakespeare é absolutamente maravilhosa, né, cara? De um jeito que te envolve, de um jeito que faz você não querer largar. E assim, por ser um livro acessível, do ponto de vista do tamanho, é a maior dele, mas ele é um cara que escrevia pouco, então, né? Quantas páginas tem aí no seu? Tirando, né? Se você tirar prefácios e... Tirando prefácio, tudo, notas de rodapé. Notas sobre o texto, notas do tradutor. Ele começa aqui na página 50 e ele vai terminar... Nossa, é realmente bem... É curtíssimo, cara, né? Tudo isso deve ter 100 e poucas páginas, alguma coisa assim. De tanto. E terminou a 140. 90 páginas. 90 páginas. 90 páginas. Então isso aí é um... Sendo que ainda naquela estrutura de peça que não pega todas as linhas e tudo mais, né? Então é um livro de literatura normal de prosa de umas 100 páginas. É uma lista, é uma espera no correio para você despachar lá o seu... Você tá indo muito no correio? O Mercado Livre que veio errado. Esperando muito aí. Tá comprando muito no Mercado Livre. Não, eu acho que tem que se jogar, e é uma coisa e é um livro que precisa ser lido, né? Porque isso vai dar, e depois na literatura, e às vezes o pessoal fala, lê um contemporâneo, lê alguma coisa, e você não tem nem ideia, a gente já falou isso sobre aqui, né? Você não tem nem ideia que as referências são baseadas nos grandes clássicos, né? Você vê um coach falando na internet aí,
E ele tava, e nem ele mesmo sabe, claro, que as referências que ele tá falando é baseado em alguma coisa, né? Então, eu acho que para repertório de vida, para repertório de literatura, para você realmente buscar um pouco mais sair da zona de conforto, é um livro a ser lido. É, E com certeza. não é um livro difícil, não é uma leitura difícil. Eu acho que é super bem acessível para todos, né? Com certeza. Muito bom. Muito bem. Considerações finais aí, Flávio? Não, já tá mais do que dito, né? Se joga, vai para cima, começa talvez, né, talvez por ele ou pelo Romeu e Julieta, a gente falou muito aqui. Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é uma comédia, cara, assim, divertidíssima, e comédia mesmo, né? O fim é legal e ali também tem muitos aforismos, muitas frases que vêm até hoje, né? Então, ele é mais acessível do que parece. Shakespeare é mais acessível do que parece. Isso, eu acho que é mais o que pode ter um impedimento é o tamanho do autor, né? O É. tamanho do autor, o quanto a gente fala sobre ele, parece uma coisa de intelectual, não, vou ler Shakespeare, né? Tem isso no imaginário, né? Eu lembro de algum deles aí, eu tá lendo no ônibus, com um livro aberto no ônibus, alguma coisa assim, e alguém do lado ficou olhando assim e tal. Tava achando que você era o maior intelectual da... Aí olhou assim, o livro tava de ponta cabeça. Quer dizer, não tem nada demais e você vai tirar muito disso. Né? Muito bom, muito bom. Então, recomendamos mais um clássico para você. Figurinha carimbada aqui, Shakespeare e Hamlet para você colocar na sua lista de leitura. Não deixe de ler essa obra e não esqueça de colocar aí nos comentários para gente se você já leu, o que você achou, concordou, discordou do Flávio aqui, coloca aqui as informações. E não esqueça que no YouTube, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e lá no Spotify, caso você esteja no Spotify, dá lá 5 estrelinhas, segue a gente. A gente tá aqui sempre discutindo, a gente arruma desculpas para discutir as grandes obras da humanidade. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.